morte. O sucesso e mesmo a existência do laguista são profundamente influenciados por essa interação. O pescador costeiro se considera um elemento do barco. Sua capacidade se mostra na coordenação com os camaradas e objetos a bordo, como as cordas, o motor e o próprio convés em movimento. O principal destes objetos é o anzol, pois ele captura o peixe no fundo, mas pode também fisgar o próprio pescador. Para capturar a gurijuba, peixe característico do estuário do Amazonas, centenas de anzóis estão conectados a uma linha de cerca de 2 km. Ligado também a âncoras e boias, este aparelho é chamado espinhel. Antes de posicionar o espinhel no fundo, tudo é conectado à linha, e os anzóis são cuidadosamente ordenados. No momento em que a maré assume um fluxo determinado, a alinhada começa. Nessa atividade de coordenação precisa entre a correnteza, o motor, os objetos e os pescadores, a tarefa mais importante é a de jogar os anzóis ao mar. Mantendo a ordem e tendo em média menos de 1 segundo para lançar cada anzol, o pescador lida com a possibilidade da linha ser tracionada e movimentar os anzóis, que podem então fisgá-lo. Para se defender, ele porta uma faca na cintura, com a qual pode cortar a linha e se desconectar do sistema mecânico que o levaria ao fundo. Precisa ter cuidado com o anzol. É uma coisa que tu vê que aqui não chega, não fala, né? Mas é uma coisa viscosa. Muito cuidado. Anzol, muito cuidado. Eu trabalho há tempo com isso, mas eu não brigo não. O caso fazer, a vida da gente só é uma coisa viscosa. Para colher a linha, o pescador deve ter as mãos grossas, uma das transformações corporais que o tornam capaz de inserir-se plenamente no serviço a bordo. A incerteza sobre a captura da gurijuba não é atribuída ao peixe ou ao pescador, mas às entidades do catolicismo popular local. A principal preocupação para o pescador e o que orienta seu comportamento é a disposição para integrar-se à dinâmica a bordo. Além de formas diferentes de captura, o uso do arpão e do anzol envolve modos particulares de configuração dos pescadores. São diferentes as capacidades corporais, as relações com o ambiente e as formas de aprendizado e de socialidade. Bom, deparando-me com uma ênfase muito grande nos 2 artefatos principais dessas atividades, o arpão e o anzol, e na associação disso, nos termos locais, com a configuração dos 2 grupos bastante distintos, os chamados pescadores, né, os que pescam na costa, e os laguistas, me vieram algumas questões. A primeira delas, como superar uma abordagem metafórica ou simbólica do sentido atribuído ao arpão e ao anzol? Essa é a primeira das questões. A segunda, como não recair numa simplificação da situação ou numa interpretação totalmente externalista, o que no jargão antropológico nós chamaríamos de uma interpretação etnocêntrica, trabalhando a partir da distinção entre uma técnica mais tradicional, de origem indígena, onde há relação de domínio em relação a uma ferramenta, com outra mais complexa, de matriz europeia, onde há máquinas e dispositivos mais sofisticados envolvidos, onde o humano estaria incorporado. Isso parecia aproximar-se e inserir em minha interpretação uma oposição entre as posturas tecnofílica e tecnofóbica que eu buscava evitar. A terceira das questões, como dar conta da relação entre humanos e técnicas de modo comparativo, entre as duas situações demonstradas agora há pouco, sem recair nos determinismos ou no construtivismo social, e sem eludir a evidente tecnogênese do humano, que inclusive era um elemento etnográfico muito forte. Colocavam-se, portanto, antes de tudo, problemas de ordem operacional à empresa etnográfica, tal como ela estava concebida. Quando deparei com Simondon, meio que por acaso, primeiro com o modo de existência, em seguida com a individuação, a primeira associação interessante que ressaltou foi a sua ênfase na tensão, porque era isso que se referiam laguistas e pescadores ao falar de suas atividades. Uma boa postura etnográfica talvez fosse a de se perguntar, não pelo que é,
mas pelo que tensiona. Afinal, para Simondon, é a tensão que gera a individuação. Essa tensão não poderia deixar de figurar como algo central, englobante até na abordagem etnográfica. Segundo pude compreender Simondon, a tensão levava a duas consequências que foram extremamente importantes. A primeira delas é a própria meta-estabilidade, cujo um dos aspectos é o risco, a precariedade. Afinal, para Simondon, abre aspas, a individuação é precária e sempre arriscada. Não existe uma identidade dos pescadores. Eles estão sendo a todo momento sob o risco de não ser, pelas mais variadas razões próprias a cada um dos contextos. O segundo ponto é a ideia de transdução, que a envia diretamente para uma diferença de escalas. Segundo Simondon, abre aspas, o verdadeiro princípio de individuação é a mediação, supondo geralmente dualidade original das ordens de grandeza e ausência inicial de comunicação interativa entre elas, pois comunicação entre ordens de grandeza e depois comunicação entre ordens de grandeza e estabilização. Isso era extremamente importante porque eu estava lidando com uma comparação e partindo da relação que laguistas tinham com o arpão e pescadores com anzóis. Afinal de contas, era essa a forma como eles tematizavam as suas atividades. Mas eu não podia partir da comparação entre essas duas atividades, e sim de um sistema mais amplo. E é imperativo, então, inserir na questão a diferença de escalas. Segundo posso auto-interpretar o caminho que eu persegui, em determinado momento a leitura de Simondon autorizou e potencializou uma intuição etnográfica acerca da gênese de laguistas e pescadores, formuladas até então nos termos de uma construção da pessoa, no jargão antropológico. Isso ficou especialmente claro com a constatação de que o processo de individuação é mais que o indivíduo em dois sentidos. Afinal, se o ser é um sistema tenso, acima da unidade, nos termos de Simondon, é porque ele resolve problemas parcialmente e relativamente, comunicando duas dimensões da realidade. Ele é e está, portanto, numa ordem de grandeza intermediária. Citando agora, abre aspas, o indivíduo não é um ser, mas um ato, e o ser é indivíduo como agente deste ato de individuação pelo qual ele se manifesta e existe. Ao mesmo tempo, resultado e agente, consistência e coerência dessa atividade pela qual ele foi constituído e para a qual ele constitui. Afinal de contas, então, o ser é um ato. Seria legítimo, então, seguir os termos dos próprios pescadores e investigar o proeiro pela arpoada e o pescador pelo lançamento dos anzóis, como, aliás, autorizam a ênfase local nessas duas tarefas como instituintes e reprodutoras dos dois tipos de existência. Mas o que fazem, de fato, esses dois gestos? Aqui é necessário partir para uma compreensão um pouco mais detalhada dessas duas atividades. E aí que eu entro um pouco numa descrição um pouco mais analítica do que está se passando no lago. O primeiro passo da análise dessas duas atividades me levou a formular a ideia de um campo operatório do laguista. Porque o que surgia, né, a partir dessa ideia de um acoplamento com o arpão, afinal de contas, os laguistas falam do arpão como se fosse parte do próprio corpo. Quando eles dizem que capturam muito pirarucu, quando eles falam do seu arpão, eles dizem esse arpão já capturou tantos pirarucus ao longo de sua vida, então é como uma extensão de si próprio. Isso me levava a pensar essa extensão do ponto de vista operacional, porque ela de fato ocorria. Quando o laguista está transitando pelos lagos, ele transita junto com um campo operatório. Existe uma certa projeção das suas capacidades de percepção e de ação que se projetam, na verdade, pelo meio e que entram em contato com esse mesmo campo de outros seres que têm propriedades distintas, né? Isso me levava a pensar numa outra formulação do Simondon, que diz o seguinte, abre aspas, a independência anatômica é, então, muito longe de constituir o critério de individualidade. É a independência, ou melhor, a autonomia funcional que constitui esse critério. Ou seja, se existe um acoplamento entre o laguista e o arpão, não era suficiente fazer, como muitas vezes a antropologia do corpo tem feito, formular esse acoplamento como uma prótese. Era necessário pensar nisso em termos funcionais. Em que medida isso impacta nas ações que estão se passando nesse ambiente.